palavra do Senhor diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Essa passagem da Bíblia é uma passagem que ela é muito, para mim, é muito profunda. Eu sempre penso nela. Principalmente aqui quando fala que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Trazendo para nós, para hoje, para o profético, né? Para aquilo que o Cris falou de Ezequiel, que até o Senhor também me trouxe uma palavra em Ezequiel agora, na hora que estava tocando já. E nós somos feitos da terra, né, de terra, e nosso corpo ele é, acho que 70%, 80% água, né? E em nós há um espírito, né? Quando Deus nos formou, deu o sopro do espírito em nós, mas nós éramos sem forma, né? A gente era vazio. Mas quando nós entendemos que nós precisávamos nos entregar para Deus, né, para o Senhor, para Jesus, nós nos tornamos de trevas, nós nos tornamos luz, né? Então o Espírito de Deus veio em nós e se conectou no nosso espírito. Então essa que é quando nós, né, confessamos, o Espírito de Deus vem em nós e se conecta no nosso espírito. Então, vou falar um pouquinho do nosso chamado aqui, da nossa comunidade. E a palavra de Jeremias também, 33, diz: clame a mim, e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, os profetas estão no coração de Deus, né? Os profetas que Deus separa, todos é por um propósito. E nós, eu trouxe aqui, depois eu vou distribuir, para que haja um autoconhecimento, né, de quem nós somos, qual é o tipo de profeta que eu sou, para que Deus me chamou, né? Na escola eu dei um pouquinho, uma pincelada sobre algumas coisas que Deus me chamou, né? E a gente está entrando agora numa nova fase aqui do projeto. Que qual é essa nova fase? Então, ficaram 9 pessoas no grupo, né? 9 pessoas atuantes, que nós vamos precisar assumir esse compromisso do aprendizado e da movimentação dentro daquilo que Deus tem para nós como uma comunidade de profetas. Hoje até eu encontrei o Maurílio ali aqui na rua, ele fazia parte da nossa equipe antes, e aí ele comentou sobre algo que estava acontecendo na casa dele ali, de um problema que ele está construindo, daí tem um centro espírita na rua ali que abriu, enfim, umas guerras que ele entrou a respeito disso, né? Então nós somos aqui, só tem gente madura aqui, né? O mais novinho mesmo é o Cris, né? E acho que a Ana, não sei quantos anos tem. Vou fazer 48. A Cris e a Ana são os mais novinhos. Você tem quantos anos? 48. Também tô. Então nós somos mais velhos. Enfim, então nós, em termos de idade, não tem mais nenhuma criança aqui. Em termos de conhecimento de palavra, eu creio que todos nós conhecemos a palavra. Em termos de vivência, todos nós passamos por muitas coisas na nossa vida já. E a partir daqui, né, a partir dessa semana, então o Senhor trouxe, conforme nós conversamos semana passada, estava eu, a Ângela, o pastor Carilho e o pastor lá. Então a gente conversou e chegou num consenso que aqueles que permaneceram aqui, né, que continuam no grupo,
são aqueles que estão presentes, que estão buscando, que entenderam o chamado de Deus e participam, né, ativamente no grupo, vêm nas reuniões e tal. Mas só que só isso também para nós como comunidade não basta só isso. Para nós como uma comunidade de profetas, nós precisamos aprender o nosso ofício, né? Nós precisamos discernir cada um de nós aonde a gente vai se encaixar. Qual é? Aqui é bem eu vou dar para vocês levar para casa para vocês ler, orar, e aí semana que vem cada um vai dizer aonde que se encaixou dentro desse ofício aqui. Aqui são 10 descrição de ofício, né? Então a gente precisa se identificar diante de Deus. Deus, o que foi que o Senhor me deu? E também, por quê? Porque nós estamos aqui por um propósito para que tem essa comunidade de profetas? Para que nós sejamos profetas intercessores, profetas de guerra, profetas da adoração, que é o Cris, né? O Cris é um profeta de adoração. Hoje ele foi bem incrível, porque quando ele falava ali sobre o rio, né, de Ezequiel, eu já estava com o meu livro, a palavra que é aberta, que é Ezequiel, e tava, né, Deus me trouxe algumas visões sobre esse rio, porque há um tempo atrás teve uma pessoa que veio aqui e falou assim, nossa, aqui existe um rio aqui dentro, né? Há um rio das águas do Espírito aqui. Então, tem muitas coisas que nós precisamos ter esse entendimento na unidade, e nós precisamos formar essa comunidade. Nós precisamos formar a comunidade, nós precisamos entrar nesse lugar, né, e entender qual é o propósito disso tudo aqui, né, de ter essa responsabilidade. E também, depois vou continuar lendo a palavra, e também nós precisamos fazer o quê, né? Eu creio que é necessário que todos vocês, o Cris já é mais difícil, que mora longe, que todos vocês comecem a frequentar a casa aqui. Porque essa casa, ela é uma casa preparada profeticamente, né? Para o encontro com o Senhor aqui. Então, né, muitas lenhas já foram colocadas nesse altar, né, muitas lenhas, muitas orações, muito choro, muita oração. Então, tudo isso, só que com o passar do tempo e com o passar que as coisas foram acontecendo, vamos dizer assim que esse fogo, ele está aceso ainda, mas ele está precisando que a gente, nesse tempo agora, a gente volte a acender essa candeia, esse fogo, sabe? E como que acontece isso? Através de oração, através de dedicação, através de entender o que é esse lugar aqui. Porque isso aqui não é uma casa, né? É um lugar que Deus preparou para nós sermos preparados como profetas, né? Então parte já daí, é esse entendimento, que esse lugar é um altar do Senhor, que Ele preparou para que nós fôssemos capacitados por Ele, né? Então, quando que a gente sabe que Deus está presente? Quando, por exemplo, Cristo estava cantando, eu estava com a palavra aberta aqui em Ezequiel, e não sei, alguém teve alguma visão na hora do louvor aqui? Uma das coisas que a gente precisa entender como comunidade, né, como equipe, que Deus nos uniu por um propósito, como uma comunidade, nós precisamos andar em comunidade. Nós precisamos compartilhar as coisas que aqui o Senhor nos dá. Se o Senhor deu algo para você aqui, é porque faz parte deste ambiente. E também nós precisamos entender que os nossos dons, aquilo tudo que Deus nos deu, ele precisa ser, como diz lá do outro lado, desenvolvido. Mas nós precisamos ser capacitados, nós precisamos buscar o conhecimento para que Deus tem dado tudo aquilo. Para que Deus tem te dado essas visões? Né, para que serve tudo isso?
Porque se Deus te deu visões agora, é algo específico para esse ambiente, para esse lugar e para agora. Então tem que saber o que estava acontecendo na hora da adoração, né? Então isso é um desenvolvimento de uma comunidade. É estar unido. Então, porque os profetas, eles se movem mediante sonhos, visões, né? Aquilo que Deus fala. Só que, por exemplo, existe o Espírito de Deus, existe o sopro de Satanás, existe os espíritos de engano. Então tem tudo isso que aí, no caso, precisa discernir, né? Nós precisamos discernir aquilo que nós estamos vendo. Às vezes pode ser da nossa própria imaginação, né? Então nós vamos entrar num tempo mais de maturidade, que a gente não vai precisar se preocupar de se expor aqui. Por quê? Porque o que acontece? Tudo que for falado aqui nesse lugar não pode sair daqui. Que tem que permanecer dentro do nosso coração e só entre nós é que, né, que nós vamos estar compartilhando e falando. Porque isso, não, porque lá na reunião aconteceu isso, nós falamos disso, porque nós precisamos andar em confiança, em transparência. Por quê? Porque Deus vai trazer revelações para nós de intercessão, de pessoas, de autoridades, de tudo isso, e isso não pode sair daqui, entendeu? Como deve ser uma comunidade profeta, é assim, é a comunidade e o Senhor, né? Então, esse lugar, logo no começo, Deus usou um profeta e ele orou para que Deus fechasse esse ambiente dentro de uma esfera de proteção. Então, a esfera ela é redonda, né? Porque o inimigo ele vem por baixo, ele vem pelo lado, vem por todos os lados. Então, esse lugar ele é guardado pelo Senhor. Se você tem uma visão que não é uma visão de Deus, ou qualquer um, vi tal coisa. Isso se chama uma guerra espiritual. Isso tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo aqui, e aí nós precisamos, Deus me mostrou tal coisa. Então, o que se faz com isso? Você ora. Você ora no nome de Jesus e pum! Entendeu? Então, por isso que é importante isso. Então, nós vamos mudar um pouco o formato das nossas reuniões para que a gente possa aprender a se mover dentro disso, dentro da escola. Nós vamos começar a orar em grupo, né? Nós vamos fazer uma adoração, uma palavra, nós vamos levantar e vamos começar a orar, interceder e tudo isso. E aí Deus ele vai abrindo a nossa visão, vai capacitando, vai trazendo o que é para trazer para nós, né? Então, você tem um discernimento sobre o que você viu? Que tipo de pessoa que entrou? Como eu disse, eu vi uma pessoa e pensei, Senhor, é alguém que vem, é alguém do mal que vem. E ele disse, Vigiar? Não. Não, eu tenho paz com Deus, eu sinto o cheiro ruim quando não é, eu sei, sinto demônios e... Então não era uma pessoa, então era um anjo, porque se for pessoa, então é uma visitação ancestral. Entrando, ouvindo louvor, andou aqui no meio. Então não era pessoa, então era um ser. Eu não sei como dizer as palavras. É um anjo, né? Você sente é um anjo. Porque uma pessoa, ela não pode vir em espírito entrar. A não ser que, claro que isso não é tipo um espírito, né? Então aí você tem que, paz, discernir. Não, eu vi um ser angelical, porque os anjos também, eles vêm como homens, né? Vocês não ouviram outras vozes cantando junto? Tinha uma presença assim cantando, como se fosse um coral de anjos. Então isso é importante, por quê? Porque é para o desenvolvimento do grupo. Né? Você teve alguma visão, alguma coisa? Não, eu só senti muito forte. Teve uns 2 louvores que foi bem forte mesmo. E quando eu comecei a orar em línguas, era muito forte a presença do Senhor. Não sei se foi na hora que ela falou que ficou na minha frente, mas veio muito forte.
já tinha tempo que eu não sentia. Sim. Até inclusive, assim, claro que tudo é para a glória de Deus, né? Mas, por exemplo, quando a gente está adorando, a gente escuta claramente o que a gente vai falar. Né? A gente não fala porque, tipo assim, estou falando algo. Não, a gente escuta antes e a gente só pronuncia aquilo que a gente já ouviu do próprio Espírito Santo. Né? Então, cada palavra que a gente fala, quando realmente a gente está no rio, né? A gente ouve o Espírito Santo falar, a gente só repete. Né? Então, é uma coisa que, embora que Deus usa nós, né? Mas é algo que vem totalmente dele. Né? Totalmente dele. É. E ele está aqui com toda certeza. Né? Toda certeza. Não há dúvida alguma. Pastor, quer falar uma questão? Que a palavra diz que quando tiver dois ou mais, Ele aqui está, exatamente. Mas não, eu não sei. Tá. Oh, É assim, ó. Eu sinto que Deus tem algo comigo desde quando o Senhor me deu essa visão, né? não, assim, eu queria, Não, pois hoje, é. né, mais objetivo sobre... Não, eu vou esse falar. momento. É só para vocês entenderem. A questão dessa visão, e eu nunca mais, faz muito tempo que eu não tenho mais essa visão. E na hora que você estava adorando, foi como um clarão aí do teu lado, assim, bem aqui, nessa posição aqui. Eu via dois pombos, mas eles eram alvo que nem a neve, assim. Ele fez isso aqui, ó. Ai, chega, me arrepio. Fez isso aqui, ó. E sumiu, sabe, da minha visão. Mas foi forte. Sabe, veio assim, ó. Os dois juntinhos assim, sabe, fez assim. E eu, meu Deus, faz tempo, muito tempo. Aí, viu? A gente Deus sabe, ativando, entendeu? ativando. Quando flui o louvor, a gente sabe que as pessoas estão ligadas ao Eu Senhor. vi bem aqui, assim, ó. Senão não flui. Veio como uma luz, assim, sabe? Aí eu vi os dois juntinhos, assim, um do lado do outro. É isso aqui. Glória a Deus. Ângela, Não vi nada, não. não sentiu nada. Tá. Cris, quer falar uma coisa? A única coisa que eu posso dizer é que existe para nós que louvamos, né, dentro da minha posição aqui como levita, como adorador, né, existe uma diferença daqui para uma congregação muito grande, né? Normalmente nas igrejas a gente tem um horário para cumprir, né? Então você fica, de uma certa forma, fica um pouco limitado, né? Porque você tem lá, às vezes, 30 minutos. Você tem que cantar 3 louvores e fica dentro daqueles 30 minutos. Aqui, talvez por até falha minha, eu não perguntei para a Rosita se tinha Não, horário. É Né? fluir de Deus. Né? Então, ela nunca em nenhum momento nesse tempo, já tem mais de um ano que eu estou vindo aqui, né? Ela nunca me disse, tu tem que ir até tal horário, ou tu tem que cantar só 3 louvores. Ela sempre me deu liberdade, então... E hoje eu deixei passar um pouco mais, né? Eu senti que tinha que ir, né? Então, o fato de a gente ter essa liberdade aqui nesse lugar, isso é um ponto muito forte, né? O Espírito Santo, com certeza, tem mais liberdade para agir, né? E uma palavra que Deus nos deu, né? Até uma palavra que Deus nos deu para quem participou da Escola de Profetas esse ano, né? Eu pude participar de uma noite e uma manhã, mas uma palavra que Deus nos deu lá, né? Que a igreja precisa devolver o controle para o Espírito Santo. Né? Então, eu creio que essa questão da liturgia, ela é perigosa. Muitas vezes o Espírito Santo está engessado dentro das igrejas, né? Porque tem um horário para cumprir, tem todo um cronograma, né? Isso é muito perigoso. Né? Eu creio que Deus age no meio do cronograma, ele age no meio da liturgia, mas tem um pouquinho de perigo aí no meio, né? Quando a coisa está muito limitada a um controle de tempo, né? Porque tem igrejas, vocês aqui são profetas, já pregaram em alguns lugares, tem igreja que você tem ficar preso dentro daquele tempo ali. Claro que eu também aprendi que a gente tem que honrar, né? Se eu for convidado para ministrar o louvor ou uma palavra numa igreja que tem um outro pastor lá, eu sei que eu tenho que me submeter a ele, toda a autoridade é constituída por Deus. Se a pessoa me der 20 minutos, é 20 minutos que eu vou usar. Esse é o princípio de honra e de autoridade, né?
aprendi também que o que Deus tem para falar, ele fala em 30 segundos, se ele quiser, né? Então, deixa para lá. E eu quero, assim, falar a respeito, quando eu cheguei aqui, eu ouvi o seu filho ali, e Sim. eu vi você aqui, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o Cris vem de tão longe, né? Por causa de um chamado de Deus. Sim. E aí você está aqui com o teu filho, né? Você está aqui para cumprir o chamado de Deus. E eu me perguntando de Deus assim, sabe? E de repente você começa a adorar, né? E eu tenho essa visão. Amém. É isso aí. A palavra de Ezequiel 36 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que o Senhor fala no Espírito para aqui, para cada um de nós? Essa palavra é o tratar do nosso coração como profeta. É o se submeter ao Espírito. Porque se nós, dessa comunidade, não nos submeter ao Espírito de Deus, as coisas elas não vão fluir. Então nós temos que ser submissos ao Senhor, entender a nossa porção, o nosso chamado, e entender que também o profeta ele precisa alinhar o coração. O profeta ele não pode, o eu dele ele precisa morrer, né? O eu do profeta. Porque o profeta ele é o canal de Deus. Então se ele precisa, vamos dizer assim, ele precisa fazer uma escolha que até que ponto que realmente eu quero ser usado por Deus como uma profeta de Deus. Porque o profeta ele não pode ser egoísta, ele não pode querer só para si, né? Então por isso que hoje em dia, nos dias de hoje, os profetas estão tão, vamos dizer assim, fora de moda, né? Porque eles se corromperam, muitos se corromperam, né? E Deus ele está chamando um povo para que realmente se submeta a Ele. Nenhum de nós pode andar sozinho. Nenhum profeta pode andar sozinho. Sempre Deus vai preparar uma ou duas pessoas, um ou dois, né, acima daquele ali, para que ele submeta aos confrontos, a uma mentoria, vamos dizer assim a palavra, né? Uma mentoria. E por isso que nessa comunidade nós vamos nos submeter uns aos outros. A gente precisa submeter uns aos outros, por quê? Porque senão é muito fácil do inimigo entrar. É muito fácil do inimigo entrar. Porque quando nós, por exemplo, se nós tiver, logo nós vamos entrar em processos de intercessão, numa comunidade de profeta, o nível de uma intercessão é totalmente diferente de um nível de intercessão de igreja. É bem diferente, né? Por isso que é necessário que todos nós estejamos com o nosso coração livre, com a nossa santidade, vamos dizer assim, em dia, né? Se tem pecado embaixo do tapete, vamos colocar para fora, né? Por quê? Porque o fluir de Deus, ele é visível quando todos estão conectados. Por que existe essa questão toda que Deus trouxe para esse lugar do telefone, do sapato, disso, aquele outro? O sapato principal o Senhor falou, aqui é um lugar santo, né? E eu vou ensinar para vocês o temor, tremor e santidade nesse lugar. Então, são coisas que são deste lugar e quem vem para este lugar tem que se submeter, né? A isso que é. Por quê? Porque Deus, ele olha tudo isso. Existe algo que Deus derramou, né?
algo para a gente fazer. Pois E então. quando eu falo aqui, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne, assim, no espírito eu estou falando isso para nós. Para que a gente se autoanalise e vê aonde está o nosso coração. Aonde que está o nosso coração? Existe algo dentro de nós que nós precisamos tirar para fora? Existe algo que meu coração está duro? Existe, né, alguém que, meu Deus, que eu só de ver eu me irrito, alguém que, entendeu? Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Porque o profeta, ele precisa ter o coração do Senhor. Né? Porque quando sai a palavra, tudo é construído na palavra. Tudo é feito através da palavra. E nós não somos profetas só de vez em quando. Se você foi chamado para ser profeta, você é profeta o tempo todo. A tua palavra, ela vai derrubar, destruir, construir, seja o que for. Aquilo que Deus fala. É uma função muito difícil. Entendeu? Só terminar aqui, depois a gente vai. Deixa eu só concluir aqui, daí a gente vai compartilhar, tá? Sim. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Então, o que eu estou fora da lei do Senhor? Ah, mas eu vivo pela graça hoje. Não. O Senhor Jesus veio para cumprir, né, as leis. Então, são várias coisas que nós precisamos analisar na nossa vida cotidiana. Para que a gente venha fluir, como eu falei, como uma comunidade. Vocês habitarão na terra que dei aos teus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando ele diz, eu serei o seu Deus, é em todo tempo, é em todo momento. Não é só de vez em quando. E nem nós que nos intitulamos, entendemos que nós somos profeta, não vai ser só de vez em quando, é sempre. Com a minha filha, com o meu marido, com a minha família. Por quê? Não é que você vai estar profetizando, mas aquilo que sair da sua boca, tem que sair da boca do Senhor. Né? Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar, senão trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e a safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. O que é essa fome, né? Essa fome é a fome que eu trago para esse ambiente aqui nosso. Essa fome é a fome do Senhor. Porque o nosso coração ele vai ter que estar firme de chegar aqui e entender que nós viemos aqui para buscar o Senhor. Deixar ser guiado pelo Senhor, deixar ser ensinado pelo Senhor, e aquilo que não está conforme aquilo que Ele tem para cada um de nós, deixar Ele trabalhar, deixar Ele tirar fora, se deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Então, através disso, Deus ele vai dar a maturidade. Deus ele vai dar a conexão de cada um aqui, né? Eu e Cris fomos conectados hoje pelo Ezequiel ali, né? Você estava cantando e eu estava pensando nas ondas e estava com a palavra aberta. Tem que haver uma conexão entre nós no meio de uma reunião. Tem que se entender que Deus deu visão, naquele momento da oração, tá diante daquilo que nós estamos buscando. Então tem que haver algo, para algo, né? A visão que tu teve dele, a presença do Espírito, né? Nele, enfim. Então, nós precisamos entender esse ponto. O que é ser um profeta, né?
o que é ser tratado por Deus, ensinado por Deus. Porque aqui todos nós temos coisas a ensinar, todos nós temos coisas a aprender, né? Todos nós. E com essa lista aqui, vocês vão, essa semana, vão levar e vão orar e vão pedir para que Deus traga exatamente, né, aquilo que vai ser a função de cada um. E dentro da função, que cada um vai entender, a gente vai começar a agir dentro disso. Numa oração, numa direção para alguma coisa. Entendeu? Então, o que você queria falar, Angela? Não, passo. Pode falar, queria explicar. Quer falar primeiro? Não, pode falar. Eu só queria... nos últimos dias, realmente o Espírito Santo ele tá soprando nessa direção aí da questão do coração, né? Uhum. E só acrescentar algumas informações, né? Como esse texto é um texto do Antigo Testamento, né? Na Antiga Aliança, nós já estamos na Nova, ou seja, Deus já nos deu um novo coração, né? Pelo Espírito Santo que está em nós, né? Então hoje nós já temos esse novo coração, só que essa palavra coração no Antigo Testamento é a mesma palavra para mente, né? Então quando a Bíblia diz que Deus vai nos dar um novo coração, Ele está dizendo, eu vou dar uma nova maneira de pensar, né? E aí em 1 Coríntios ele diz que Ele já nos deu a mente de Cristo. Mas em Romanos 12 diz que nós temos que transformar essa mente pela renovação do nosso entendimento. Né? Então eu creio que é isso que Deus está comunicando, é que aqui a gente, durante o louvor, né, ministrou sobre ser como criança. Né? Então a gente precisa permanecer criança para estar sempre aberto a essa renovação de mente. Né? E essa renovação de mente ela é contínua, ela não vai acabar nunca, até a volta de Jesus, porque Ele quer realmente fazer com que a gente pense exatamente como Ele. E quem de nós aqui que pensa exatamente como Ele? Não tem ninguém. Né? A gente, embora tenha a mente de Cristo, mas é uma renovação contínua até a volta dEle. E aí dentro disso daí, eu creio que Deus também está comunicando o quebrantamento e o novo nascimento. Né? Porque o novo nascimento junto com o quebrantamento, com essa renovação, é uma coisa meio que simultânea, né? À medida que Ele vai nos renovando, a gente vai sendo quebrantado e isso é um processo que não para nunca. Né? Até a volta de Jesus eu vou ter que estar disposto, disponível para viver esse processo de ser quebrantado e renovado, quebrantado e renovado, quebrantado e renovado. Então eu creio que isso é o novo coração, né? Porque nós já temos ele, mas só que ele não está pronto ainda. Né? É um processo contínuo, né? Deus quer nos levar à estatura de varão perfeito, né? Então até lá tem uma caminhada. Né? A busca, né? É o entender que todos nós precisamos ser transformados, né, em algo. Né? E é o buscar dentro do Espírito de Deus, aonde que eu preciso ser transformada. O que não está de acordo com aquilo que eu preciso ser, né, para ter autoridade, para ouvir claramente a voz do Senhor e liberar uma palavra, ter visões claras, né, ter discernimento daquilo que eu vejo, ter... No começo da minha caminhada, né, que às vezes Deus mostrava alguma coisa e tal, eu tinha uma dificuldade de falar. Deus mostrava alguma coisa, só que na hora de falar eu não conseguia comunicar através da fala. Aí uma vez o pastor Jacques falou para mim assim, Rosita, você pega e você escreve. Porque quando você escreve, você se comunica melhor, né, daquilo que você quer passar. Então, Deus ele nos dá estratégia de como nós vamos ser compreendidos, né? Naquilo que Ele quer trazer, naquilo que Ele quer fazer. Ângela, pode falar. Eu só queria acrescentar mais uma palavra aqui, só para encerrar a minha participação aqui. Em 1 Pedro 1, 22 e 23, diz assim, ó, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade,
que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Aí diz assim, ó, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então aqui diz que nós já fomos regenerados pela palavra de Deus. Agora tem uma coisa que eu estava meditando ainda hoje sobre isso, né? Se eu não continuar constantemente me enchendo dessa palavra, o que vai acontecer? Vai baixar o nível e aí eu posso voltar a me corromper sim. Aí meu coração se suja, e se o meu coração se sujar, né, eu vou precisar passar por esse processo talvez de um arrependimento, de um quebrantamento, né? Então eu preciso manter o meu coração cheio da palavra, porque a palavra ela é incorruptível. E se o meu coração estiver cheio da palavra, que é incorruptível, eu vou manter esse coração puro, né? Por isso que também, lá em Filipenses vai dizer, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, ou seja, há uma necessidade de manutenção do coração. Eu preciso manter ele cheio dessa palavra, porque essa palavra é que me blinda, né, da corrupção do mundo, da sujeira do mundo, dos pensamentos ruins, e automaticamente, como eu sou profeta, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o profeta, se ele tiver com o coração cheio da palavra, quando ele abrir a boca, vai sair palavra. Mas se o profeta não se encher da palavra e começar a se contaminar com novelas, filmes de terror e coisas que tem por aí, daqui a pouco eu posso estar contaminando a fonte, né? Então isso é uma advertência, né? A fonte do profeta é o coração do profeta. Então o coração do profeta tem que estar blindado, né? E foi a palavra que foi pregada no culto lá no nosso ministério domingo, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, guarda a fonte. Guarda o coração, guarda a mente, né? Pura. Amém? Então. Amém, amém. Não tem necessidade de eu falar aqui, eu vou falar contigo. Não vou falar aqui, não é para mim falar aqui. É algo particular. Tá? É o particular, então. Eu ia falar aqui, mas o Senhor me tocou que não, que é o particular. Tá bom. Tá bom? Então, voltando à palavra, né, do nosso coração, como é que você falou do nosso coração? É transformado através da palavra e tal. Sim. E aí também nós precisamos analisar até que ponto a palavra ela transformou o nosso coração. Porque também tem isso, eu posso Tem que ler, me deixar ser transformado. posso ler, decorar a Bíblia e a minha alma ser tão dura, ser tão, né, tão... E aquilo tudo não entra por causa da minha como é que diz? Mente dura, tem uma outra palavra, mas esqueci agora. E pra mim não tá, sabe? A irmã Rosita com certeza vai falar, né? Mas aqui nós estamos todos entre pastores, tem mais um pastor aqui, tem mais uma pastora. Eu preciso falar Mas, aqui pra eu sim, poder saber mas assim, importante colocar, né, que uma vez que a irmã confessou o pecado, Deus já perdoou, Mas né? às vezes Se houve eu peco, arrependimento, Se a gente confessar que sim. não se arrepende. Se houve arrependimento verdadeiro, não há necessidade de confessar novamente, né? Agora, se houve arrependimento verdadeiro, eu não vou voltar no mesmo pecado, né? Mas se houver arrependimento, ela não vai estar pedindo toda hora perdão. Então, Entendeu? que ver o que está É um acontecendo. processo, né? mas Às vezes, assim, ó, Anny, eu era muito bonita, eu falava coisas e hoje eu não tenho muita paciência quando eu escuto o que vão falar. E eu digo, por favor, não sei o que. Aí eu vou pro meu quarto falar pro Senhor e digo, eu não fui amável ainda. Não é Sim. assim que tu me quer. Sim. Aí eu peço perdão de novo. Porque Sim. eu sinto que eu tô segurando mais a língua, mas ainda eu tenho uma... Aí Ela está no processo, é o processo, né? É o processo Ela de tá no transformação, processo, né? Só o fato dela Mas eu reconhecer não quero mais... já é o começo do agir de Deus, né? Porque Tem coisas que não são instantâneas, né? Deus vai ter que nos submeter a situações até nos moldar, né? Agora, o fato da gente reconhecer que precisa melhorar já é um primeiro passo, né? Já é sinal que há esperança, né? O ruim é se a gente já não percebe mais que a gente precisa mudar, né?
Eu tenho a minha sogra morando na minha casa, é uma pessoa doente, demente, ela praticamente é um quadro quase vegetativo, se ela não toma remédio, ela quer andar pela casa toda, ela fica andando em círculo, e só que ela quer mexer em tudo, que nem uma criança. E às vezes eu estou lá, eu estou lavando a louça, eu estou secando a louça, eu estou limpando, e ela quer mexer no sal, ela quer mexer no açúcar, ela quer mexer nos temperos, e ela quer botar tudo no chão, e se deixar ela pega e joga no chão. Porque ela é que nem uma criança. E agora essa semana aconteceu a mesma situação. Né? Tudo de novo, né? E aí eu peguei, eu só segurei ela com calma, eu não agredi, não machuquei, mas eu segurei porque se a gente não segura, destrói as coisas, né? É como um bebê. Então a gente precisa ser firme, mas sem machucar. Né? Então assim lidando com pessoas às vezes grosseiras ou estúpidas ou mal educadas ou que pecam diante de nós, a gente precisa muitas vezes ser firme, falar a verdade, mas tudo em amor, né? Sem ser grosso, sem ser estúpido e sem perder o autodomínio, né? O domínio próprio, né? O fruto do Espírito. Né? Esse é o desafio, né? É no trânsito também, né? O maior deles. Você sair fora. Mas isso é um processo que a gente está no processo. Eu acho assim, ó, que o ver, né? Porque é interessante quando a gente consegue ver essas coisas, significa que a gente já está amadurecendo, né? Sim. Já é o agir de Deus. Só que Deus permite certas coisas que é para trabalhar em nós, porque nós temos que ver e nós não podemos condenar, julgar, condenar aquela pessoa, né? No caso, nós temos que ter compaixão e orar, em vez de condenar, orar, entendeu? E se preocupar mais com nós, a forma que nós vemos, do que o agir deles, entendeu? É o que faz, olhar para dentro de nós, como nós se vimos, né? Numa situação, mediante uma situação dessa.